A idosa sogra, que supostamente era cega e precisava de cuidados, estava sendo negligenciada enquanto minha esposa e seu pai saíam e se divertiam, me deixando para cuidar dela enquanto faziam o que bem entendiam. Um dia, a sogra cega levantou-se de repente. O que tinha acontecido? Seria capaz de enfrentar minha esposa e seu pai pelo comportamento deles? Bom, eu me chamo Marcos e tenho 35 anos. Hoje vim compartilhar uma experiência real da minha vida. Nasci como o único menino entre 3 irmãs. Cresci sendo adorado por minha mãe. Apesar de suas objeções, casei-me com minha atual esposa aos 30 anos. Mudei-me da costa oeste para a costa leste, para a casa da família da minha esposa, com minha mãe chorosa e meu pai sorridente se despedindo de nós. Mamãe não aprovava o casamento devido à necessidade de cuidar da minha sogra. Papai sempre dizia para seguir meu coração, acontecesse o que acontecesse, mas mamãe não tinha uma boa opinião do meu sogro nem da minha esposa. Eu amava minha esposa, e no começo, ela era gentil. Então, convenci meus pais e nos casamos. Agora, não resta nem vestígios daquela gentileza inicial nela. A dinâmica de poder na casa favorecia meu sogro e minha esposa em relação à minha sogra. Há alguns anos, ela foi diagnosticada com cegueira e agora fica quase sempre em casa. No começo, eles tinham vários cuidadores e ajudantes, mas depois que me casei, meu sogro e minha esposa, alegando que era muito caro, demitiram todos sem consultar ninguém. Minha sogra queria manter pelo menos um cuidador do sexo feminino com quem ela estivesse familiarizada. Insisti para minha esposa que deveria deixar uma certa mulher para ajudar com o banho e os cuidados pessoais. A contragosto, ela concordou em manter essa cuidadora. Essa cuidadora havia estado ajudando a família até mesmo antes da cegueira da minha sogra. Eu me encarrego das manhãs, das tardes e de um dia inteiro por semana quando o cuidador não está presente. Minha esposa e seu pai começaram a me tratar como um cuidador substituto, mesmo sabendo que eu trabalhava em tempo integral remotamente para uma empresa. Eles esperavam que eu estivesse disponível o tempo todo. Quando expressei minhas preocupações, eles replicaram: por que você acha que permitimos que você, com sua licença de cuidador, se casasse com esta família? Tome conta desse encosto sem reclamar, disse meu sogro, se referindo à minha sogra como encosto, o que é irônico porque a maioria de suas despesas é coberta pelo patrimônio da minha sogra e, no entanto, o tratamento que meu sogro lhe dá é atroz, e minha esposa, falando da própria mãe, chegou a dizer: se pelo menos ela tivesse morrido muito antes, receberíamos a herança. Apesar de querer me divorciar da minha esposa, jamais eu poderia suportar a ideia de que maltratassem minha sogra na minha ausência. Isso me dava muita pena. Nos dias de folga deles, meu sogro e minha esposa me deixavam cuidar da minha sogra e saíam para se divertir e fazer compras despreocupadamente. No começo, minha sogra era um importante latifundiário, possuía várias propriedades que lhe rendiam uma renda passiva constante. A gestão era feita por profissionais contratados, eu apenas cuidava dos pagamentos, mas meu sogro e minha esposa desviavam esse dinheiro da conta bancária e o usavam como queriam. Quando falei sobre isso com minha sogra, ela disse: vejo que meu esposo e minha filha me veem apenas como uma galinha dos ovos de ouro. Lamento tê-lo sobrecarregado com meus cuidados, disse ela se desculpando comigo. Por favor, não se desculpe. Usar minha licença de cuidador é o que desejo. Meu trabalho é em casa e ajudar você não é um problema. Cuidar da sogra não era um fardo, meus problemas eram meu sogro e minha esposa, que não faziam tarefas domésticas nem trabalhavam, e no entanto, se faziam de poderosos. Meu ressentimento contra esse duo de inúteis só crescia. Um dia, meu sogro e minha esposa disseram que iriam para o Caribe. Estaremos fora por 2 ou 3 semanas, não façam nada desnecessário. Te deixamos entrar na família apenas para cuidar dela, então faça o seu trabalho. Quando minha esposa e meu sogro saíram de casa, eu tirei um momento para relaxar. Para minha surpresa, minha sogra começou a se vestir sozinha, e isso me deixou em choque. Vamos, querido, vamos com o traje pronto. Ela se colocou diante de mim, e em seus olhos estava claro que ela não era cega. Sogra, você pode ver. Sim, perfeitamente. A cegueira não se cura totalmente. Dizendo isso, minha sogra me entregou um cartão de visita, indicando onde ela queria ir.
3 semanas depois, uma esposa e um sogro inconsciente voltaram relaxados da viagem deles. Os momentos de diversão sempre acabam muito rápido, voltamos à realidade num piscar de olhos, e agora temos que enfrentar essa cara sombria novamente. Da próxima vez, vamos para as Maldivas. Assim que voltaram, começaram a reclamar de mim e da minha sogra. 10 minutos depois do retorno deles, a campainha tocou. Quando saí para a porta principal, havia 2 homens de terno. Espere, reconheço um deles, disse meu sogro, e minha esposa ficou desconcertada. Ah, é o advogado de Martina. O que ele faz aqui? Enquanto os dois se perguntavam, a sogra entrou na sala, conduziu os advogados até uma cadeira e se sentou sozinha. Sente-se vocês também, disse minha sogra para o marido e filha. Sem entender, mas a contragosto, eles se sentaram e olharam para o advogado em silêncio. Minha sogra me chamou, e eu me sentei ao lado dela. Hoje convoquei esta reunião por 3 motivos. O primeiro é sobre a aventura de sua esposa. Enquanto dizia isso, meu sogro tirou uma foto de um envelope. Nela estava minha esposa, meu sogro e um homem que eu não reconhecia. A intimidade capturada na foto mostrava claramente que algo estava acontecendo. Quem é esse homem? Nem minha esposa e nem meu sogro responderam. Saíram mais fotos do envelope. Havia várias em que se via minha esposa sendo envolvida com o braço do homem que estava ao seu lado, claramente desfrutando de sua companhia, e outras em que entravam num hotel. As fotos foram tiradas em momentos e lugares diferentes. Conheço a infidelidade da sua esposa desde que se casou com você. Eles não foram para o Caribe sozinhos, também esteve com ele. Com todas essas provas de sua traição, não se pode negar. Por que fez isso? Eu perguntei, olhando nos olhos dela. Minha esposa tinha um olhar perdido, provavelmente pensando em como havia sido descoberta. Eu não tinha tempo para perceber essas coisas, pois entre o trabalho, as tarefas domésticas e os cuidados, tinha pouco tempo para pensar nisso, simplesmente acreditava que ela estava se divertindo, tendo um tempo entre pai e filha. Você não tem nada a dizer? Minha esposa me olhou de maneira desajeitada, e então, quebrando a tensão, disse, bem, se nos descobriram, que assim seja, você é apenas o cuidador dela. Agora ela tem uma nova companhia, um suposto amante, disse meu sogro rindo. Mesmo quando confrontei diretamente minha esposa, ela só conseguiu murmurar, nem sequer tentou se explicar. Recentemente, alugamos uma casa para os dois. Enquanto eles aproveitam o tempo deles, eu ficava sozinho em um hotel. Você também não acha que ele é muito melhor para minha filha do que você, que nem sequer consegue passar tempo com ela? Ouvir aquilo me deixava completamente arrasado. Se você queria fazer algo assim, deveria ter se divorciado de mim, eu disse a ela. Mas é claro que pensei em me divorciar de você, mas meu pai não queria assumir a responsabilidade de Martina. Daqui a alguns anos podemos colocar Martina em um centro, era isso que eu pensava, minha esposa disse sem um pingo de remorso. Ao ouvir tudo isso, não pude esconder minha surpresa e incredulidade, pois é assim que as coisas estão. Não vejo problema em você querer se divorciar agora, mas como você abandonaria os cuidados, não espere nenhuma compensação no acordo de divórcio, disse minha esposa com deboche. Naquele instante minha tristeza se transformou em raiva. Chega, você não pode dizer o que quiser, brincando com a vida dele como se fosse um jogo. Minha sogra pulou com energia e gritou para os dois. Minha esposa e meu sogro ficaram pálidos. Espera um momento. Você também esteve escondendo algo. Você realmente pode ver, não pode? Como você conseguiu andar pelo quarto e se sentar sozinha? Disse meu sogro rapidamente. É isso mesmo. Você nos enganou, minha esposa disse tentando desesperadamente mudar de assunto. Não é mentira, fiquei realmente cega, mas é uma cegueira parcial. Não estou completamente cega, fiz tratamentos e agora estou em uma fase intermediária. Então, por que fingiu que não via? Quando uma manhã acordei com a visão turva, fui examinado no hospital com bastante dor e voltei para casa em uma cadeira de rodas. Vocês todos foram os que tiraram conclusões precipitadas e começaram a fazer caras estranhas na minha frente, pensando que eu não podia ver vocês. Se sabia que entendemos errado, por que não nos contou?
A cuidadora tentou me corrigir, mas eu a interrompi. Queria ver como as coisas se desenvolviam, afinal, parecia que os dois estavam satisfeitos com minha cegueira. Diante dessas palavras, tanto a esposa quanto o sogro desviaram o olhar. Não havia passado nem um mês desde a cegueira da minha sogra. Quando me casei com minha esposa, a única coisa que ouvi sobre ela foi: minha mãe é cega, e por causa disso, também considerei que ela estava totalmente cega. Diante de todas as descobertas e revelações, minha sogra estava disposta a contratar um advogado para mim. Meu sogro estava ficando um pouco mais calmo, mas logo foi interrompido quando soube que minha sogra também vai exigir um divórcio. Vocês acham mesmo que iriam roubar todo esse dinheiro de mim e ainda iriam sair impunes? Quero que me devolvam cada centavo, afirmou minha sogra. Acontece que minha sogra tem dado a meu sogro um bom dinheiro para viver. No entanto, pensando que a sogra cega não perceberia, o sogro usou outras economias. O pior de tudo é que isso vinha da herança deixada pelo pai da minha sogra. Você sempre teve tendência a gastar o dinheiro. Por isso, decidi transferir uma quantia fixa para você através da cuidadora em casa. Mas, conhecendo você, achei que gastaria dinheiro de outras fontes quando soubesse da minha cegueira. Por isso, mantive contas separadas para meus rendimentos e a herança. Minha sogra disse que um ano depois, quando ela verificou no banco, tinha gasto cerca de 600 mil só naquele ano. Era incrível que um homem pudesse desperdiçar tanto dinheiro todo mês. Se eu tivesse tanto dinheiro em um ano, não saberia nem o que comprar, mas para meu sogro, com seus hábitos de gasto, parecia troco de pão. Minha esposa, sabendo o que deveria ter que fazer junto com seu pai, decidiu agir rapidamente. Mãe, agora percebo o quanto estava errada todo esse tempo. Quero mudar, quero ser uma pessoa melhor, então você pode me perdoar por tudo. Minha esposa agarrou desesperadamente os pés da mãe. Genro, o que vai fazer? Ainda quer ficar com essa ordinária trapaceira? Eu não vi a luz, percebo quão tolo fui por aguentar só porque a amava. Pode me recomendar um advogado? Vou pedir uma indenização no processo de divórcio e me divorciarei dela. Perdi todo o sentimento por minha esposa e decidi exigir uma indenização no processo de divórcio. Ao mesmo tempo, consegui uma solicitação de divórcio de um advogado meticuloso e assinei ali mesmo. Espere um momento, por favor, não tenho dinheiro para pagar uma indenização. Isso não é um problema, é só você encontrar um trabalho de meio período. Por sorte, vou deixar você ficar nesta casa por um tempo, apenas por conta do meu genro, não porque seja minha filha, mas também para vigiá-la. Minha esposa, com lágrimas nos olhos, me pediu desculpas e assinou a solicitação de divórcio e o acordo de indenização. Além disso, quero te dar uma parte dos meus bens como mostra de minha gratidão e minhas desculpas. Prefiro te dar a você do que a minha filha. Minha sogra disse isso e me entregou uma cópia de seu testamento. Espere, o que é isso? O original está com o advogado, não posso te dar. Agora, quando eu morrer, o advogado entrará em contato com você. Quero que aceite meus bens. O testamento estabeleceu que uma parte dos seus bens e depósitos bancários seriam herdados por mim. Não, Martina, posso aceitar, só estive com vocês um pouco mais de um ano. Não fiz nada de especial para merecer tudo isso. Não, isso não é verdade. Você esteve ao meu lado e tentou me proteger, mesmo quando os dois disseram coisas tão terríveis. Comecei a chorar quando ouvi minha sogra dizer isso com um sorriso tão amável. Por que você dá isso a esse moleque? Eu estive com você por muitos anos. Cale a sua boca. O que você fez por mim desde o momento em que nos casamos? Você não fez nada, nem mesmo ajudou com a criação da nossa filha. As empregadas domésticas e eu cuidamos dela quando era pequena. Eu sei das suas aventuras e que você gastava dinheiro com suas amantes. É vergonhoso o que você e nossa filha fizeram. Até minha esposa parecia surpresa com as palavras da minha sogra. Espere, papai disse que foi mamãe quem o traiu e que ele cuidou de mim sozinho. O sogro parecia nervoso, com o olhar perdido. Você acredita mais em Martina do que em mim? Todo mundo sabia que a sogra estava mentindo, e minha esposa ficou surpresa, mas isso era entre sogro e sogra. O fato de minha esposa ter me traído era verdadeiro e não havia compaixão por ela, já que ela havia feito o mesmo.
Bom, a conversa chegou ao fim. Eles obrigaram o sogro a assinar os papéis do divórcio e disseram a ele para fazer as malas e sair sem resistir. O sogro deixou a casa e eles se divorciaram no mesmo dia. Quanto à indenização pelo processo de divórcio da minha esposa, minha sogra pagou de uma só vez, acreditando que seria melhor para mim. Minha ex-esposa pagaria a minha sogra. Empacotei minhas coisas para voltar para casa, mas como gesto de gratidão, minha sogra me deu uma casa bem grande, me permitindo trazer meus pais para morar comigo. Tudo estava resolvido e no dia da mudança, o interfone tocou, e para minha surpresa, meus pais estavam na porta, minha mãe já estava chorando e meu pai sorria. Parece que a sogra cobriu generosamente as despesas de viagem e cuidou de tudo. Embora só tivesse dito aos meus pais que eu estava me divorciando, eles já sabiam o quanto o ano havia sido difícil. Resulta que minha mãe recebeu uma ligação da sogra alguns meses depois do meu casamento. A sogra, sendo honesta sobre a situação, disse a eles: "Vou assumir a responsabilidade e discipliná-lo. Gostaria que vocês esperassem um pouco mais antes de vir buscá-lo." Depois de ouvir tudo da minha sogra, do sogro e da esposa, meus pais entenderam que simplesmente me pedir para voltar não me convenceria. Seria difícil para alguém aceitar afirmações de infidelidade sobre alguém que ama, principalmente sem provas ou razões válidas, então, eles decidiram confiar no julgamento da sogra. Desde então, passaram-se 2 anos e parece que minha ex-esposa tem retribuído o favor à sogra aos poucos. Felizmente, meu trabalho, por ser totalmente remoto desde o início, não me prende a um local específico. Ainda me comunico de vez em quando com minha sogra e meu trabalho vai bem. Embora eu estivesse preocupado em me cansar do amor, não é o caso. Já tenho uma namorada e levo uma vida tranquila e feliz com minha família.